Beleza, né, pessoal? Então, iniciamos aqui a nossa aula de hoje. Né? Nossa aula de hoje é mais espécie de revisão do que a gente falou até agora sobre impulso e quantidade de movimento. Próxima semana nós vamos fazer a nossa atividade, né? Valendo já a nota de novembro. E aí a gente vai iniciar depois a nossa nota de dezembro, né? Que aí fecha o quarto período, como foi combinado para vocês. Até o dia 20 de dezembro a gente vai fechar o quarto período, né? E aí, posteriormente, aqueles que não conseguirem aprovação, né, no quarto período, vai para a prova final, né, do ano, né, que vai ser finalizada em janeiro. Então, quem ficar de prova final vai ser finalizado em janeiro, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, vamos começar aqui a nossa aula. Aí eu queria que alguém falasse, quando estivesse vendo a apresentação aí, se a apresentação aparece para vocês. Aparece aí para vocês a apresentação? Alguém pode falar? Valeu. Bom, beleza. Então, Sim, professor. nós vamos recapitular alguns detalhes das nossas questões com relação ao nosso conteúdo, né, para a nossa prova na próxima semana. E aí eu quero que vocês sempre prestem atenção com relação à massa, né? Quando se falar de quantidade de movimento, impulso, tomar cuidado com a massa. A massa está aqui, ó, em grama, ela tem de estar em quilograma. Então, você vai pegar aqui a massa, que está aí escrito ali em grama, 400 gramas. E aí você vai pegar aqui, ó, dividir por 1000, né? Quando você dividir aqui por 1000, você vai transformar em quilograma, certo? Você divide aqui por 1000. Quando você dividir aí, ó, dá 0,4 quilograma. Sempre se atentar à questão com relação à unidade do sistema internacional, que é o SI, certo? Sempre, para massa, força, velocidade, né? Sempre tomar cuidado. Então, a velocidade aqui, ó, 10 metros por segundo, já está no SI, beleza? Então, não vai ter problema nenhum, só foi a massa quem teve de fazer aqui essa transformação, certo? Aí ele diz o seguinte, um bloco de massa 0,4 kg é lançado horizontalmente, né? Horizontalmente quer dizer que é na superfície horizontal, ele não disse a orientação. E há algumas questões, né? Por exemplo, ele faz aqui a superfície horizontal, né? Era para ser reto, viu, pessoal? Desculpa aí. Aí bota aqui o objeto, né? E aí ele bota a seta da velocidade com que ele está se movendo, certo? Aí ele vai dizer a orientação. Ele está se movendo aqui da esquerda para a direita, né? Com velocidade V. Aí ele quer saber para onde é a quantidade de movimento. Tem algumas questões que pedem isso. Sempre a quantidade de movimento tem a mesma orientação da velocidade com que ele está se movendo, certo? Que chama de velocidade resultante. Então, é o Q, né? Que é a quantidade de movimento. Em algumas questões eles fazem isso, tá bom? Só tomar cuidado com esse detalhe. Então, deslizando até parar, por ação da força de atrito. Detalhe, a força de atrito sempre age no sentido contrário do movimento. Então, ele está se movendo para cá, então a força de atrito é para cá. Aí, o atrito, né? O atrito já é uma outra coisa. O atrito, ele age no sentido contrário do movimento, então o impulso é no sentido da força, né? Beleza? Mas a gente não se preocupa muito com isso, porque aqui ele está pedindo o módulo, então não vai se preocupar com o sinal, né? Então não vai se preocupar com o sinal. É só calcular o módulo, né? Então ele diz aqui, deslizando até parar por ação da força de atrito, né? No sistema internacional de unidade, o impulso da força. Então, nesse caso aqui, a gente já falou sobre isso, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Aqui é bacana demais essa questão aqui, certo? Aí, nesse caso aqui, como está tudo aqui na mesma linha, não vai precisar calcular resultante, né? O teorema de Pitágoras, nem nada, certo? Chegou alguém bem atrasado. Vamos ver aqui quem foi. É por isso que a gente pede para as pessoas chegarem no horário, né? Que atrapalha, né? Gisele, tem que chegar mais cedo, Gisele, porque chega muito atrasado, atrapalha a aula, viu? Voltando lá, pessoal.
Então, voltando aqui, então você tem aqui o impulso igual à variação da quantidade de movimento, tá bom? Impulso igual à variação da quantidade de movimento. Então, ele quer o impulso. Então, o módulo dele, então você só vai calcular daqui de dentro valores positivos. Não vai se preocupar com o sinal, certo? Então, o impulso aqui. Então, nesse caso aqui, o impulso vai ser igual à quantidade de movimento final, certo? A quantidade de movimento final, vou chamar aqui de QF, menos a quantidade de movimento inicial, vou chamar de QI, certo? QI. Quantidade de movimento final, quantidade de movimento inicial, certo? Final menos inicial. Como ele quer o módulo, certo? Ele quer o módulo, certo? Significa o quê? Só vai sair daqui de dentro valores positivos, né? E aí ele disse que ele antes estava a 10, né, com essa massa. E aí no final ele parou, né? Cada atleta ele parou. Então, isso aqui é zero, né? A velocidade final é zero, certo? Velocidade final é zero. E isso aqui vai ter o valor aqui do produto MV, certo? Chegou mais alguém aí. Tem um pessoalzinho que gosta de chegar atrasado, né, gente? Não sei por quê. E é porque eu boto lá na informação. Marcela, a aula inicia 7h30, não é 8, tá bom? Vamos chegar mais cedo, porque não adianta você chegar aqui que você atrapalha a aula, viu? Uma aula de 7h30, você chegar a 8, né? Outro aqui, ó, que chegou tarde também. Edson, a aula começa às 7h30. 8 horas a gente já está quase terminando, viu? Vamos aqui, voltando aqui para o conteúdo, né, pessoal? Bom dia, professor. Pois é, tá chegando muito tarde, viu? Vamos lá, Busquei voltando aqui para o nosso tópico. Voltando aqui para o nosso tópico. Então, como eu disse para vocês, ó, o final é zero, porque ele disse que ele vai até parar, né, devido ao atrito. Então, só vai ficar aqui o módulo de QI, né? Então, nesse caso aqui, o impulso, né, o módulo dela, como eu falei para vocês, só sai valores positivos. Então, isso só vai ter uma quantidade de movimento. Então, vai ser a massa vezes a velocidade inicial, certo? Vezes a massa vezes a velocidade inicial. Então, nesse caso aqui, o impulso vai ser igual a quanto? A massa a gente já fez ali a cálculo ali para o SI, 0,4. Deixa eu apagar aqui e fazer um zero melhor. Fazer um zero mais bonitinho. 0,4 vezes 10, que é a velocidade. Então, vai dar ali a letra A, né, que já estava previsto. 4. No SI é 4 Newton, o N, né, vezes segundo, né, que é de tempo. Mas também vocês lembram que, como é pela variação na quantidade de movimento, ela também pode ser dada em quilograma vezes metro por segundo, tá bom? Só para vocês lembrar. E diferenciar impulso de quantidade de movimento. Porque impulso é a relação força-tempo. Quantidade de movimento é a relação massa-velocidade, certo? Só para vocês diferenciar. Mesmo que ela tenha a mesma dimensão, né, de unidade, mas são grandezas diferentes. Impulso está relacionado à força, quantidade de movimento está relacionada à velocidade. Apesar que os dois convertem movimento, certo? Mas que chegou mais alguém aí. Tem um pessoalzinho que gosta de chegar bem atrasado, né? Meu Deus. Célia, a aula é 7h30, viu? Não é 8 horas, não. Vamos chegar no horário, minha gente. Vamos chegar no horário, que a gente já tá. Já tem tanta coisa, vocês ficam chegando atrasado. Voltando lá, né?
Na questão número 2, aqui ele fala de um corpo de massa 2 kg, move-se com velocidade constante de 10 metros por segundo. Qual a quantidade de movimento? Né? Já está aqui a resposta, certo? Questão bem simples. Às vezes, em algumas questões, como eu falei para vocês, né? Em algumas questões eu posso fazer assim. Vou botar aqui um ponteiro melhor. Esferográfico é melhor do que pincel. Eu posso dizer, por exemplo, aqui de um corpo se movendo, certo? E aí eu dar a orientação da velocidade. Por exemplo, eu digo que a velocidade está da direita para a esquerda ou está para baixo, né? Aí eu quero saber a orientação da quantidade de movimento. Sempre lembre que a quantidade de movimento segue a orientação da velocidade resultante, certo? Então, essa é a jogada que vocês precisam lembrar. Se o corpo estiver se movendo para baixo, então a quantidade de movimento também é para baixo, certo? Sempre lembrar da velocidade que está na velocidade resultante. Então, a quantidade de movimento aqui também é para baixo, né? A direção vertical, aquela coisa toda, né? Então, em algumas questões eu posso fazer isso, né? Então, aqui é a quantidade de movimento, tá bom? Então, mas aqui é simples, aqui ele só está falando da quantidade mesmo, o valor, o módulo, né? Então, como nós já sabemos, quantidade de movimento, que é o produto MV. MV. Lembrando que quantidade de movimento é a grandeza vetorial, né? A mesma orientação do Q é o mesmo do V, certo? Ela está para o V como o V está para o Q. Então, nesse caso aqui, quem é o módulo ou o valor, né, da quantidade de movimento? É só o produto, MV. O MI é 2 e o V é 10. Então, quando você fizer aqui esse produto, você tem um resultado, né, para a quantidade de movimento. O módulo, não vai se preocupar com o sinal nem nada, certo? 20 no SI é quilograma vezes metro por segundo. Chegou outra e atrasado. Vamos ver quem foi que chegou atrasado aí. Laís, a aula é 7h30, viu, moço? Não é 8 horas, não. Vocês estão chegando aqui depois de 8, gente. Não vamos chegar depois de 8, porque aí vocês saem na gravação reclamando com vocês do horário. Isso aqui está sendo gravado, certo? Eu estou reclamando com vocês que vocês estão chegando atrasados. Voltando aqui. Vamos lá. Opção de ponteiro. Caneta esferográfica. Então, questão de número 3, né? Fala de um jogador, né? Jogador de futebol. A gente quase sempre fala mais de jogador de futebol, porque são jogadores que chutam, né, a bola. Apesar que tem outros esportes também que tem chute de bola, né? Mas a gente aqui no Brasil conhece mais é o futebol. Então, um jogador chuta uma bola, né? Chegou outro atrasado aí também. Meu Deus do céu, parece que o pessoal gosta de chegar atrasado. Vitória, a aula é 7h30, não é 8 horas não, viu, gente? Vocês chegam atrasados, eu vou ficar sempre reclamando vocês na gravação do atraso de vocês. Vocês têm que chegar no horário. Voltando aqui. Então, um jogador chuta uma bola, né, de 0,4 kg, parada, né, então ela está em repouso, né, a quantidade de movimento inicial aí é 0. Aí ele imprime, né, uma velocidade de 30 metros por segundo, né? Ou seja, após o chute, né, que ele chutou, ele adquiriu aí uma velocidade de 30 metros por segundo. Ele estava parado, né? Então ele variou a quantidade de movimento de 0 para uma velocidade de 30, né?
Se a força sobre a bola tem uma intensidade média de 600 newton, o tempo de contato do pé do jogador com a bola eu já sei aqui o resultado, eu vou só calcular isso, né? Então, o que é que nós vamos usar? Nós vamos usar aquela da primeira questão lá, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Certo? O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Quem é impulso? Força vezes intervalo de tempo, que é o que ele quer saber. Certo? Então, a variação da quantidade de movimento final, está lá envolvido com a velocidade de 30, menos a quantidade de movimento inicial, que estava parado, né? A bolinha lá está parada lá, está em repouso. Então, esse aqui é 0. Esse aqui é 0. Então, quem é a... Então, vai ficar F vezes ΔT F vezes ΔT. Então, quem é a quantidade de movimento final? É a massa da bola vezes a velocidade final da bola, mv. Tá aqui, ó. M e o V aqui, depois do chute, certo? Então, qual é a força que é impregnada aí na bola, né? Empregada, como diz, empregada, 600. Eu quero saber quanto tempo nesse chute essa bola, com essa força, durou. Quero saber o intervalo de tempo, ΔT. Igual a massa da bola, 0,4. Vezes a velocidade 30. Então, esse zero, essa vírgula desloca para cá, fica 4, aqui fica 3. E 3 vezes 4, 12, né? Então, nós vamos ter o quê? Que o intervalo de tempo vai ser esse produto, 0,4 vezes 30, que dá 12. 12. Dividido. Aqui está os 600 multiplicando, vai ver esse outro lado dividindo, né? 600. Aí, ou você usa uma calculadora, ou usa aquela velha regrazinha de divisão, né? A gente já está acostumado de usar, né? Então, 12 por 100, né? Já está muito pequeno, então você vai colocando zero aqui. Fica 120, aí fica 0, 120 ainda não dá, coloca mais um zero, fica 1.200, coloca aqui zero aqui, ó. Então, ficou 1.200 por 600, aí fica 12. Né? Então, dá 0,02 segundos. Essa é a nossa resposta. Ok? Vamos para a questão número 4. Né? Um corpo de massa 2 kg, já está no SI, beleza? Não vai precisar transformar, né? Como eu falei para vocês. Varia sua velocidade de 10 para 30. Né? Chegou mais um atrasado aí. Nós vamos falar, né? Vamos ver se a pessoa um dia para de chegar atrasado, né? Paulo, você tem que chegar no horário. O nosso horário é 7h30, né? 8h10 não, viu? Então, vamos chegar no horário, nós já estamos na gravação, né? Aí toda vez que você chegar atrasado, vai sair na gravação reclamando do horário com vocês, viu? Então, questão número 4. Um corpo de massa 2 kg varia a sua velocidade de 10 para 30. Então, aqui já deu a variação de velocidade e ele quer saber aí o impulso, né? Que tem a ver com a variação da quantidade de movimento, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui?
pegar aquela formulazinha, né? Eu vou pegar a fórmula direta, né? Para não pegar aquela da variação do impulso, eu já vou pegar ela prontinha, que tem até lá nas apresentações lá de vocês. Aqui o impulso, né? Como aqui nós temos a velocidade final e inicial, então a gente vai pegar aqui aquela relaçãozinha já direta, onde tem a massa aqui em evidência, certo? Aí você bota aqui entre parênteses a diferença de velocidade, né? V final. Menos V inicial. Aí fica mais rápido, né? Ao invés de a gente pegar aquela parte toda, aí depois desmontar para chegar nessa relação, porque quase sempre a gente usa onde? Ou esse aqui é zero, ou esse aqui é zero. Então fica só MV, né? Mas aqui não, como aqui nós temos os dois valores, vamos ter que colocar aqui e fazer a diferença, né? Então, quanto é esse impulso? Que é o que ele quer na questão, certo? Então, esse impulso aqui é a massa, que é 2. Aí você tem aqui a diferença. É 30, a velocidade final, menos 10, que é a velocidade inicial. Quando fizer essa diferença, dá 20, né? Então, nosso impulso aí vai ser igual a 2 vezes 20, que dá 40. Então, nosso impulso no SI, né, é igual a 40 aí um N, que significa Newton, vezes segundo. Ok? Depois da questão 4, uma questão boa, né, que envolve já choque, né? Uma questão que cai muito em universidade, esse tipo de questão. Esse tipo de choque nós chamamos de choque inelástico, né? Perfeitamente inelástico. É aquele choque que depois que acontece, os dois corpos passam a se mover junto. Quase sempre no choque, os corpos batem e se separam. O choque é elástico ou perfeitamente elástico. Às vezes 100% a separação, às vezes um pouquinho de perda. Mas é o chamado choque elástico, né? Chegou mais alguém atrasado, é como eu estou falando para vocês, é por isso que às vezes eu gosto de falar, porque as pessoas só chegam atrasado. Lívia, a aula inicia 7h30, não é 8, não é 8h10, não é 8h30, é 7h30. Vocês chegam muito atrasado no horário, e a gente está gravando, e tudo isso que eu estou falando aqui vai passar na gravação, certo? Então vamos chegar no horário. Então, como é que eu falei para vocês? Então, aqui eu tenho um peixe grande, né, de 4 kg, nadando com velocidade de 1 metro por segundo. Vou até colocar aqui essa velocidade aqui, ó, dele aqui, ó, de 1 metro por segundo. Esse peixe aqui, ó, 1 metro por segundo. O outro peixe, coitado, estava paradinho lá, pensativo, né? E aí o peixe grande vai abocanhar, né? No sentido indicado pela figura. Engole o peixe de 1 kg, né? Esse peixe aqui tem 1 kg, esse aqui tem 4, né? Ou seja, esse aqui tem 4 e esse aqui tem 1. E ele está parado. A velocidade dele aqui é 0. Então, que estava em repouso. Aí, depois que ele engole o peixe, ele continua nadando, só que a velocidade dele mudou, né? Por consequência de adquirir essa nova massa, então, ele mudou aí a velocidade. Chamamos isso aí de choque inelástico, né? Depois da ingestão, né? Isso aqui é muito, esse tipo de conta, né? Esse tipo de questão é muito usado em questões de colisões, né? Pela perícia criminal de trânsito, né? Que tem os tipos de choque lá que acontece nos veículos. Então, você tem aí a mudança de velocidade, direção, tudo isso é feito lá, os rascunhos lá no local do acidente. Só para vocês terem ideia do quanto essa questão aqui é interessante. Então, vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Então, como eu sei que a quantidade de movimento final do sistema, com todo, certo, pessoal? Tem que ser igual à quantidade de movimento
inicial do sistema, do todo. Isso aqui é chamado de princípio da conservação da quantidade de movimento, né? No início, esses dois aqui têm uma quantidade de movimento. Depois que esse grande engole o pequeno, tem uma outra quantidade de movimento, né? Então, no final, depois que o peixe grande engole o pequeno, as massas dos peixes vão se juntar. Aí eu vou botar aqui, ó, massa grande, né, mais massa pequena, que é do peixe pequeno. As duas massas vão ter a mesma velocidade. Vão ter a mesma velocidade, que é o que eu quero saber. E no início, o peixe grande, né? O peixe grande, vou chamar aqui de quantidade do peixe grande, vou chamar de Mzão, né? Mzão. Vezes a velocidade dele, né? Que é de 1, né? Tem 1, né? Então, a massa do peixe grande, vou chamar aqui de velocidade do peixe grande, né? Então, é 1. Vou botar aqui logo o número 1, tá bom? Mais, né, que é a quantidade de movimento. A do peixe pequeno, que é M, só que ele está parado, é 0. Vou ver se eu consigo melhorar aqui. Apagar aqui com a borracha. Então, aqui, M pequeno vezes 0, que é a velocidade do peixe pequeno. Pronto. Então, aqui dá 1, aqui dá 0. Então, vamos lá. Quanto é a massa grande? Massa grande é 4, então fica 4 mais 1, que é a massa do peixe pequeno. Isso aqui dá 5, né? Isso aqui vai ter a mesma velocidade V. Ali nós vamos ter o quê? 4 vezes 1. 4 vezes 1. E ali nós vamos ter o quê? 0. Qualquer coisa multiplicada com 0 é 0. Então, o 0 não contribui. Então, aqui dá 5. Que eu quero saber V. E aqui vai dar 4. 4 vezes 1, 4. Né? Então, quem é V? V vai ser igual a 4 dividido por 5. 4 dividido por 5. Então, quanto é 4 dividido por 5? Você pode pegar a calculadora ou fazer aquela regrinhazinha. Coloca o 0, fica 0,40 por 5 dá 8, né? Ou pega a calculadora, bota aí, divide, dá 8. Então, metros por segundo, que é a unidade no SI de velocidade aí, tá bom? 0,8 metros por segundo. Vamos lá para a questão número 6. Muito parecida com a anterior, certo? Só que aqui ele já está dando as situações. Aqui está mais fácil ainda. Ele diz aqui antes do choque, depois do choque. A quantidade de movimento se conserva no início e no final. Então, aqui você tem quantidade de movimento A e B, quantidade de movimento A e B. Só que ele quer saber essa velocidade aqui depois do choque, certo? Esse aqui bateu nesse, então ele transmitiu, né, movimento, né, para o B. E ele ficou com uma outra quantidade de movimento devido ao choque. Então, vamos lá para as massas. Então, a massa de trás tem 6, a da frente tem 3. Então, esse aqui é 6 e esse aqui é 3, né? O que ele fala respectivamente, né? Então, respectivamente, aqui é o A, aqui é o B. Então, 6 e 3. Aqui, 6 e 3. Quem joga sinuca já viu essas situações, né? Da massa transmitir movimento para outra. Só que na sinuca todas as massas são iguais. Aqui não, são diferentes. Então, o choque tem uma outra característica, a não ser naquelas outras sinucas que tem uma bola um pouco maior, né? Então, quando você dá lá, ela transmite quantidade de movimento diferenciado do que é colocado
para ela, para transmitir para os outros corpos. E lá é um choque perfeitamente elástico, né? Então, duas esferas A com mesmas dimensões, beleza. Massas, respectivamente, 6 e 3, apresentam um movimento retilíneo sobre um plano horizontal, sem atrito, beleza, né? Com velocidade constante de 10 e 5, né? Aqui. Sabendo que, conforme pode ser visto na figura, após o choque, né? Pá, A adquire velocidade de 5 e ele quer saber a velocidade de B, né? Que chamou aqui de V. Utilizando os dados do problema, né? Considera um sistema isolado, então, conservação da quantidade de movimento, determine a velocidade V em metros por segundo. Então, se ele já está dizendo que vai se conservar, é só você pegar aqui, ó, a quantidade de movimento final, é o que eu quero saber, né? Ela dá com V, tem que ser igual à quantidade de movimento inicial, que a gente já tem aqui os dados, tudo direitinho. Aqui é o Q, aqui é o Q. Então, no final, nós temos o quê? A massa de ar. A massa de ar vezes a velocidade de ar no final, né? Isso aqui no final, viu, pessoal? Mas, se alguém tiver dúvida, eu boto aqui uma coisinha para diferenciar. A massa de B vezes a velocidade que eu quero saber V. Isso aqui é igual. No início, eu tenho a massa de ar. Vezes a velocidade de ar. Eu vou botar aqui uma linha só para diferenciar, porque senão tem gente que vai achar que é a mesma coisa. Então, esse aqui é do final, esse aqui é do inicial. Mais a massa de B vezes a velocidade de V. Isso aqui é do início. Então, bora lá para os valores, certo? Então, quanto é a massa de ar? 3. Né? 6. Você não está nem prestando atenção, né? 6. Quanto é a velocidade V' lá? 5. Mais massa de B, 3. E a velocidade que eu quero saber, que eu chamei de V. Igual. Quanto é a massa de ar? 6. A velocidade no início de ar, 10. Mais massa de B, 3. E a velocidade, 5. Que é do início. Isso aqui implica 6 vezes 5, 30. Você bota aqui 30. 30. Mais 3V. Igual 6 vezes 10, 60. Mais 3 vezes 5, 15, né? 15. Isso implica... Continuando, né? Então, você vai ter o quê? 3V igual 60 mais 15, 75. 75. Menos, estava positivo, veio negativo, 30. 30.
Acho que esse 3 está meio feio. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Três. Então fica 30. 75 menos 30, isso aqui implica, né? 3V igual 75 menos 30, 45, né? 45. Então, você vai ter o quê? Bota esse 3 para lá dividindo, se implica que V é igual 45 menos 30, ou 45 dividido por 3, desculpa aí, viu, pessoal? 45 dividido por 3, que é igual a 15. Então, ele adquiriu agora uma velocidade de 15 metros por segundo. Viu aí, ó? Tem gente que se espanta com isso, né? Como é que ele estava a 10, conseguiu transmitir, né, essa quantidade de movimento nesse choque, né? Exatamente pela relação da massa, MV. Sempre tome cuidado com isso aí. Porque tem gente que vai achar que vai só transmitir da mesma quantidade, aí fica 10. Não, não é assim não, gente. Depende do problema. O que se conserva é a quantidade de movimento. Tá bom? Não é a velocidade, como alguns acham. Questão de número 7. É só calcular essa área aqui. Vai ter uma questão dessa na prova, com certeza. Calcula essa área aqui. Essa área aqui, né, do gráfico F delta T corresponde ao impulso. Né? Essa área aqui é o nosso impulso. Então, verifique que figura é. Pode ser um triângulo, pode ser um trapézio, como é nesse caso aqui, pode ser um retângulo, não importa. O impulso representado pela área da figura aqui, do gráfico FT, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o impulso é igual à área da figura plana, né? Então, o impulso aqui é igual à área da figura plana. Descobriu aí qual é a figura. É um trapézio. É só pegar a formulazinha, né, do trapézio e matou a questão, certo? Para quem não lembra, é a base maior, chamada de B grande, mais a base menor, chamada de B pequeno, B minúsculo, multiplicado pela altura, né, chamada de H, dividido por 2, certo? Então, quem é a base pequena? Esse aqui. Quem é a base grande? É esse aqui, ó. Quem é a altura? Aqui, ó. A altura está sempre oposto ao ângulo lá da figura. É a altura. Não é que ele sempre vai representar desse jeito, não. Só pra... Então, bora aqui substituir os valores, né? Base grande, 0 a 2. Então, é 2. 0,2. Mais... Base pequena, 0 a 1. Então, é 1. Altura, 0 a 4. Isso tudo aqui dividido por 2. Vamos lá para o resultado. Fica 3 vezes 4. 2 mais 1, 3. 3 vezes 4. Dividido por 2. 3 vezes 4, 12. 12 por 2 dá 6. Né? Então, nosso impulso aqui é igual a 6
Newton, né? Newton vezes segundo. No SI. Bom, e para finalizar, questãozinha aqui teórica, né? Os airbag, né? E o cinto de segurança são itens de segurança presentes em todos os carros fabricados no Brasil, acho que é de 2010 para cá. Né? É um item obrigatório. Utilizando os conceitos da primeira lei de Newton, né? Daquele lá da inércia, e do impulso, né? E da variação da quantidade de movimento, né? Então, já sabe que isso aí é uma aplicação. Então, a gente vai só analisar aqui para saber quem é que está certo, né? Então, os airbag aumentam o impulso. Não, os airbag é para diminuir mesmo, gente, certo? Toda vez que você usa um dispositivo que vai aumentar o seu tempo de ação no eventual colisão, então, a tendência dele é diminuir, certo? Diminuir aí o impacto, né? Então, nesse caso aí, nessa diminuição da quantidade aí, a força média, né, que faz diminuir, né, porque ele não quer diminuir a quantidade de impulso, e sim a força média que vai atuar no seu corpo, né? É assim que ele quer fazer, a intenção dele é essa, certo? Então, nesse caso aí, não vai aumentar a quantidade de movimento do ocupante, pelo contrário, certo? A tendência aí é fazer diminuir esse impacto da força. Então, isso aqui está errado na primeira. O airbag aumenta o tempo de colisão, exatamente, do ocupante do carro com o painel, diminuindo assim a força média atuante sobre ele na colisão. Verdadeiro, isso aqui é verdade. Essa é a intenção, não é aumentar a quantidade nem o impulso, é diminuir a força do impacto, certo? O cinto de segurança impede que o ocupante do carro, em uma colisão, continue se deslocando no movimento retilíneo uniforme. Exatamente, para ele não ser sacado. Essa é a função. Então, isso aqui é verdadeiro. Certo? A função do cinto de segurança é segurar e, assim, evitar, por exemplo, que seja lançado o ocupante. Ou o motorista também. O cinto de segurança desacelera o ocupante. Não é assim, certo? Ele não tem essa função de desacelerar. Em uma colisão, aumentando a quantidade de movimento. Tem nada a ver isso aqui, certo? Então, a verdadeira aí é a 1, ou a 2 e a 3. Desculpa aí, a 2 e a 3. Então, a resposta aí é a letra B. Tá bom? Ok, pessoal? E aí a gente finaliza por hoje. Ok? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Vou parar aqui a gravação.